ok? No próximo passo, que é o passo 10, onde começa a síntese em si. Então, a síntese em si começa nesse passo, onde a gente calcula o F e K, e esse F e K vai nos ajudar a montar a nossa rede, ok? Como é que a gente monta a nossa rede? Relembrando, né? Então, a gente pega aquele MK que a gente calculou anteriormente, tá? Então, a gente pega o CK mais 1 do intervalo que a gente está analisando, então FK, operação intervalo e operação K intervalo, igual o MK que a gente calculou, né? MK e operação K intervalo. Isso aqui a gente tem da tabela anterior, isso aqui a gente sabe por inspeção na operação, aqui, então, por exemplo, se nós pegarmos aqui essa operação nesse intervalo, CK mais 1 é 100, né? Limite superior do intervalo. Certo? E o que a gente não tem disso aqui é esse aqui, tá? Que é o CIKW. CIKW é a concentração do contaminante na corrente de água para a operação I. Ou seja, é a concentração da água que eu vou usar. Se for água pura, é 0. Se for água de reuso, é a concentração da água do processo que eu estou fazendo o reuso. Então, se um processo sai 200 ppm, né, então a concentração dessa água aqui vai ser 200 ppm. E se eu uso uma água da mesma operação no intervalo anterior, vai ser essa concentração. Então aqui a gente determina por inspeção. Então a gente vai usar essas regras aqui desse slide, que vai dizer que água que eu vou usar, seguindo essa ordem de prioridade. Então, primeira coisa, o que eu faço? Eu uso água do mesmo processo no intervalo anterior, certo? Se eu tenho água do mesmo processo no intervalo anterior. Se eu não tenho, eu uso água de outros processos. Se eu não tenho nenhum dos dois, eu uso por última opção água fresca. Ok? Isso garante que eu faço usando essa regra, eu garanto o máximo reuso e um mínimo consumo de água fresca, ou seja, eu vou consumir a água, aquela vazão de água que eu determinei lá pelo pint. Ok? Então vamos ver aqui. Certo? Então a gente pode começar os cálculos aqui, né? Então pegar a nossa formulazinha aqui e começar os cálculos para o processo 1. Operação 1, processo 1. Operação 1, intervalo 1. Tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui. Ok? Então como é que a gente pode fazer? Vamos começar os cálculos, né? Então lembrando que o pint está aqui, está nessa marca de 50, então a gente já sabe que essas duas correntes aqui são candidatas a usar água pura de reposição, não tem outra água para ser usada nessas concentrações, tá? E a gente sabe que essas outras três operações aqui, A3, A4 e A5, vão usar água de reposição desses processos anteriores, ok? Então vou começar fazendo a primeira operação, que é o FK. O FK da primeira operação é operação 1, intervalo 1, que é esse aqui, ó, primeiro intervalo, tá? Então F, fazer aqui em cima, tá? F11 vai ser o delta MK, aqui na fórmula, né? MK, que eu já escrevi ali, que é 0,5, aqui. 0,5 dividido vezes 1000, vezes 10 na 3, que é o fator de conversão, dividido por CK mais 1, que é o limite superior do intervalo, que é 50, certo? Menos, qual água que eu vou usar? Bom, eu já sei pela regra que eu vou usar água pura, a concentração vai ser 0. Mas igual a gente pode consultar essa regrinha aqui, essa ordem de prioridade, que a gente vai ver que também vai fechar. Então, primeira regra, eu usar água do mesmo intervalo, no mesmo processo no intervalo anterior. Eu tenho essa água? Não tenho. Certo? Porque eu não tenho intervalo anterior a esse. Tenho água de outros processos? Não tenho. Então eu vou ter que usar água fresca, que é o que a gente já sabia, porque a gente sabe que esse processo está abaixo do pint. Ok? Isso aqui vai dar, esse cálculo aqui vai dar 500, né, dividido por 50, que vai dar 10. Ok? Então a gente vai usar, vamos colocar aqui vamos preencher essa tabelinha aqui. Então isso aqui eu já tenho, né? 0,5, 50, 0, vai dar 10 aqui, meu cálculo anterior. Ok?
Então, como é que a gente faz isso? A gente representa uma setinha aqui, né? A gente faz uma setinha aqui para cima. Aqui. Entrando na concentração aqui. E uma seta tracejada dizendo que a gente está trocando, que a gente está cedendo água desse equipamento, água fresca para esse equipamento nesse intervalo. Certo? E a gente também sinaliza aqui a quantidade de água que a gente usou, 10 no caso. Ou seja, eu tinha 30 de água fresca, usei 10 já, então sobraram 20. Ok? Mas vamos continuar aqui então, fazendo agora o segundo intervalo. Então, F, operação 1, intervalo 2, vai ser igual. Aqui, ΔM, que é 0,25, vezes 1000, dividido por ΔC. Quanto é que é ΔC? Desculpa, ΔC não, CK mais 1. CK mais 1 é 75, que é o limite superior do intervalo, certo? E CWK. CWK a gente vai para a regrinha. Regra de prioridade das regras. Então, reusar água do mesmo processo no intervalo anterior, certo? Tem água do mesmo processo no intervalo anterior? Tenho, né? Então, usei água daqui já. Então, tenho esse intervalo aqui, posso usar essa água nesse processo. Ok? Então, vou usar as 10 toneladas aqui. Então, a concentração de água que eu tenho é a concentração do intervalo anterior, que é 50. Então, isso aqui vai ser 250 dividido por 25, que também vai ser 10. Certo? Então, uso 10 ali também. Ok? Então, vamos preencher a nossa próxima tabelinha. Vai ser aqui 75, 50, vai dar 10. Ok? A gente pode ir preenchendo também esse outro, a gente pode, à medida que a gente vai preenchendo operação por operação, intervalo por intervalo, é interessante a gente fazendo um diagraminha de blocos assim. Então aqui operação 1, intervalo 1, eu vou usar 10 toneladas, 10 toneladas horas, entrando a 0 e saindo a 50 ppm. Essas 10 toneladas horas vão ser usadas na operação 1, intervalo 2, que vai entrar 50 ppm, e vai sair 75 ppm, certo? A gente vai fazendo esse preenchimento aqui pouco a pouco. Okay? Então o próximo passo é fazer o F, último intervalo, esse aqui, né? O F1, 3, que vai ser igual. Carga máxima, 0,25, vezes 1000, 10 no 3, dividido por 100 menos 75. Que também vai dar 10. Ok? Vamos preencher a tabelinha aqui. 100 menos 75 vai dar 10, né? O CK, o CWK que a gente viu aqui, que eu coloquei direto, esse 75 veio por essa regra, reusar a água do mesmo processo do intervalo anterior. Que é o CI KW, né? Que a gente determina por essa fórmula aqui, baseado nessas regrinhas aqui. Então, como a gente tinha água do mesmo processo no intervalo anterior, a gente usou 75. Ok? Então, a gente finalizou o processo 1, certo? Então, a gente sempre faz assim, a gente representa a continuação dessa setinha aqui, né? Até o final do intervalo aqui. Certo? Então, quando a gente... Quer dizer que a gente usou água só nesse primeiro intervalo. A gente usou água pura só nesse primeiro intervalo, que é o que a gente mais ou menos tinha determinado pelo pint. A gente sabe que o pint está aqui, né? A gente vai usar água pura ali. Então, a gente sabe que de toda a água, né, a gente usou 10 toneladas hora aqui, e a gente tem disponível 30. Então, a gente teria mais 20 para usar. Ok? Então, vamos para a segunda parte. Vamos preencher aqui a nossa operação aqui, né? Então, operação 1, intervalo 3, vai sair de 75 ppm a 100 ppm, também 10 toneladas hora. Então, a gente vai ter saindo aqui 10 toneladas hora. Certo?
Então, finalizamos o equipamento 1, as 3 etapas, os três intervalos. Então, agora vamos para o processo 2. Né? A operação 2 é um pouquinho mais fácil, ela está só no intervalo aqui, ó, certo? Vamos fazer o cálculo aqui. Então, F2 está no intervalo 2, ela está no intervalo 1. Então, a carga mássica dela é 1. 1 vezes 10 na 3, dividido com CK mais 1 é 50, né, o limite superior do intervalo. CI/kW, qual água que eu vou usar aqui? Bom, a gente sabe que ele está abaixo do pint aqui, né, o pint está aqui, vou ter que usar água fresca, certo? E a concentração de água fresca é 0. Mas se eu for para essa regra aqui, também eu vou ver que eu não tenho água do intervalo anterior, não tenho água de outros processos e vou ter que usar necessariamente água fresca, certo? Então, vamos lá. 50 menos 0 aqui vai dar 1000 dividido por 50, que isso aqui vai ser igual a 20. Então, eu vou usar 20, certo? Note que eu já tinha 30, usei 10 aqui. Quanto é que sobrou? 20, e esses 20 é exato os 20 que eu vou usar nesse outro equipamento aqui, certo? Ou seja, eu encerro a água, o uso de água aqui. Ok, eu vou fazer uma setinha até aqui. Até o limite do intervalo. Não, desculpa. Só no começo aqui, até aqui. Uma linha tracejada. Ligando até a operação 2. Ok, aqui eu boto o valor de água usada, que foi 20. Então eu não uso mais água para nenhum outro processo, certo? Claro que eu estou aqui que é o pint, né? Então, acima do pint eu vou usar água de reuso. Então, esses 3 processos aqui são candidatos a usar água de reuso. E esse processo aqui eu não uso mais água. Vamos preencher nossa tabelinha aqui. Então, aqui a gente tinha 50. 0 aqui, que é água pura, né? E a gente foi usar, a gente viu que a gente usou aqui 20. Então, na operação 2 aqui, a gente desenha aqui também. Operação 2, intervalo 1. A gente usou 20 toneladas hora de água, entrando a 0 e saindo a 50 ppm. 20 toneladas hora saindo. Ok? Isso aí, então. Então vamos para a próxima operação, né? Que é a operação 3, que ela se divide em 2 intervalos. Tá aqui ela. Operação 3, essa aqui, ela se divide em 2 intervalos. A gente vai fazer ela... Eu vou apagar esses cálculos aqui, que eles já estão na tabelinha, né? Então eu vou apagar eles para a gente ganhar mais espaço aqui para a gente continuar escrevendo o exercício. Ok? Então vamos lá. Operação 3, intervalo 3. Então operação 3, intervalo 2. F3, 2. Vai ser igual o ΔM, 0,25 vezes 10 na 3, dividido por limite superior do intervalo, CK mais 1, 75, menos. Bom, agora vamos começar a usar a regra. Vamos ver as regras aqui para elencar que água que eu vou usar. Bom, eu tenho água do mesmo processo do intervalo anterior? Não, bom, não tenho porque esse processo está distribuído só no intervalo. Vocês se lembram? Esse processo aqui ele está só em intervalo, né? Então ele começa agora. Então aqui está começando agora. Tenho água de outros processos? Bom, vamos ver se eu tenho. Se eu tenho água de outros processos. Bom, eu tenho aqui o processo 2, ó, que tem 20 toneladas hora de água e pode ceder água para mim, porque a saída dele está 50 ppm, né? A saída da concentração dele é 50 e a entrada é 50 também, então eu posso usar essa água. Nem precisa passar para o próximo critério. Então isso aqui vai ser 250 dividido por 25, que vai ser 10. Ok? Então, o processo 2, ele usa 20 toneladas hora de água. Ele vai ceder metade, 10, para o próximo intervalo, para a operação 3, intervalo 2, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. A gente faz uma setinha aqui que representa o intervalo 3, tá? Certo? E a gente faz uma outra seta aqui do 2 para o 3, indicando que a gente cedeu água para ele. Vou trocar um pouquinho a cor,
para a gente não ficar sobreposto, certo? Então sai do intervalo 2 e é cedido 10 para o intervalo 3. Então a gente coloca aqui o valor aqui que vai ser 10, né? 10 toneladas hora, que é o que a gente calculou aqui, certo? A próxima parte do intervalo vai ser o F3, intervalo 3, que vai ser igual carga mássica, ΔM, 0, ΔMK, 25, 0, vezes 10 na 3, dividido por limite superior do intervalo, que é 100, menos. Vamos para a nossa regra. Regra número 1, reusar água do mesmo processo no intervalo anterior. Temos água do mesmo processo no intervalo anterior? Temos aqui, certo? Então nós vamos colocar água no intervalo anterior, está na concentração de 75. Vai ser 250 dividido por 25, que também vai dar 10. Ou seja, as 10 toneladas hora desse intervalo eu usei no outro, ok? Então a gente faz aqui uma setinha crescendo, né? Dizendo que eu continuo ali usando aquelas 10 toneladas hora de água, ok? Então vamos agora, então o intervalo 3 está encerrado, não tem mais água, não preciso de mais água no intervalo 3, né? No intervalo 3, processo 3, ok? Vamos agora para o próximo, que é um intervalo 3, processo 4. Então é F4, 3, certo? Vai ser igual a carga mássica daquele processo naquele intervalo, 0,125. A gente esqueceu aqui, só um pouquinho, se continuasse aqui, vamos preencher aqui então. Aqui vai ser, preenchendo essa tabelinha aqui, vai ser 0,25, né? 0,25. Ah não, 0,25 já está ali. Vai ser a concentração final do intervalo, que vai ser... A concentração final do intervalo é desse intervalo aqui, né? Voltando aqui para preencher 75. Menos a água que eu usei, que estava 50 de reuso, né? Isso aqui deu 10, né? O outro foi 175, também deu 10, ok? Então agora a gente vamos preencher aqui também as nossas operações. Operação 3, intervalo 2, sai do intervalo, sai da operação 2 e é cedido 10 aqui, né? Então chega de 50 ppm até 75 ppm, sai 10 também, e de 75 a 100 ppm na operação 3, intervalo 3, saindo 10 toneladas hora, ok? Certo? Então estamos agora no processo 4, operação 4, intervalo 3, que é o que a gente está calculando agora, operação 4, intervalo 3. Então, carga mássica 0,125 vezes 10 na 3 dividido por concentração superior do intervalo, sim, certo? Bom, que água que a gente tem aqui? Vamos ver, CIWK, vamos ver o que a gente tem de água disponível. Não temos água do mesmo processo do intervalo anterior, isso a gente não tem, certo? O que a gente vai para o próximo passo? Então, reusar água de outros processos. Bom, para reusar água de outros processos, vamos ver qual água que a gente pode usar. Então, a gente só tem água disponível, ó. A água do processo 1, ela só é descartada nesse intervalo. A água do processo 3 só é descartada nesse intervalo aqui. Então, a gente precisaria de uma água que tivesse uma concentração igual ou superior a essa aqui, certo? Então, como é que a gente faz? Qual que é o processo? É o processo 2 que vai nos fornecer essa água, ok? Então, concentração do processo 2 a gente já viu que é 50 ppm, certo? Vai ser 125 dividido por 50, que vai dar 5, ok? Tá aqui no cantinho, 5 toneladas, ó. Ok? Então, a gente vai ter uma água 5 toneladas hora saindo do 2 e indo para o processo 4.
Bom, mas a gente tem 5 toneladas disponível? Temos, porque a gente tinha 10, a gente tinha 20, que 20. Nós tínhamos 20, usamos 10 no processo 3, temos mais 10, usamos 5. Então tá dentro do que a gente precisa. Então a gente vai fazer aqui o processo 4, né? E do processo 4 aqui a gente tem, vou trocar de cor aqui. A gente tem saindo do processo 2, entrando no processo 4. Então vamos só estender essa linha aqui do processo 2. Então, processo 2 até aqui, o início do processo 4, que vai ceder 5 toneladas hora de água aqui. Sim, certo? Vamos preencher nossa tabelinha, então vai ser aqui, ó, secar mais uma 100, menos 50, vai dar 5. E aqui o processo 4 também vai receber, o processo 4 também vai receber no processo 2, 5 toneladas hora, certo? Que entra a 50 e sai a 100 ppm. Processo operação 4, primeiro intervalo. Ok? Então tá aqui. Agora operação 4, intervalo 4. Que é esse termo aqui. Então, nessa operação de intervalo, a gente tem um delta de 0,5 dividido, limite superior do intervalo é 200, menos qual água que a gente vai usar. Vamos para nossa regra e usar água do mesmo processo no intervalo anterior. Tem essa água? Tem. Então vamos, que concentração que está essa água? A 100 ppm. Ok? Essa aqui vezes 10 na 3 vai dar 500 dividido por 100, que vai dar 5 também. Okay? Então essa água aqui, o 5 que a gente usou de reuso, vai ser reaproveitado aqui. Certo? Então vamos preencher nossa tabelinha aqui. Então vai de 200 a 100 vezes a 5. E a nossa última operação, operação 5, que é essa aqui. Certo? Então vou apagar aqui para a gente finalizar a operação 5. Vamos lá, então. F F5, intervalo 1, 2, 3, 4. Vai ser igual a delta M aqui, 2, vezes 10 na 3, dividido pela concentração superior do intervalo, que é 200, menos a concentração da água que a gente vai usar. Bom, agora nós temos mais de uma opção, certo? Nós podemos agora usar a água do equipamento 1, do equipamento 3 também, que está na concentração limite que aceita aqui. Então, vou ver quem que tem a maior vazão aqui, tanto 1 quanto 3 tem a mesma vazão. Vamos pegar do equipamento 1, por exemplo, aqui, 100, né? Então, o que a gente vai usar esse critério? Então, a gente não tem água do mesmo processo no intervalo anterior, estamos reusando água de outros processos, tá? Então, estamos usando essa regra. 2.000 dividido por 100, que vai dar 20. Ok? Então, vamos aqui preencher a tabelinha. Então, é 200 menos 100, que vai dar 20. Ok? Mas quanto que a gente tem do processo 1? Temos só 10, certo? Não temos os 20 que precisamos, mas temos mais 10 do processo 2, certo? Então, como nós temos condições de misturar essas duas águas aqui, 10 de cada uma, e alimentar esse processo, último processo, processo 5. Então, como é que fica a nossa representação? Vamos fazer aqui a nossa setinha, a nossa última setinha aqui, certo? Então, a gente vai, estende
o processo 1 aqui, estende a do processo 3, vamos usar o do 3 ao invés do processo 2 aqui, que a gente sabe que tem 10 também. Então a gente faz setinhas aqui, então a gente vai usar 10 aqui, mais 10 aqui, certo? E vamos ficar com fornecer os 20 que nós precisamos, ok? Então vamos preencher aqui a tabelinha. Primeiro intervalo aqui a gente já viu 20, vamos preencher aqui o último processo. Ah, a gente esqueceu de preencher a operação 4. Operação 4. Operação 4, intervalo 4, foi de 100, voltando aqui para a operação 4, foi de 100 a 200. Vazão de 5, ok? Então agora vamos pegar o processo 5 aqui, vamos fazer ele aqui no cantinho. Operação 5, intervalo 4, né? Que a gente vai usar água do processo 1 e do processo 3. No processo 1 a gente vai usar 10 a 100 ppm. E do processo 3 a gente vai usar mais 10 a 100 ppm, certo? Então o próximo vai ser a operação 5, intervalo 5, que a gente vai fazer o próximo passo. Ok? Então finalizamos esse intervalo aqui, vamos para o próximo. Então, operação 5, intervalo 5, que vai ser 2 vezes 10 na 3, dividido por limite superior do intervalo, que é 300, menos. Qual água que eu vou usar? Vamos pegar a regra, reusar a água do mesmo processo no intervalo anterior. Então, a gente tem aqui a 200 ppm, certo? Então, isso aqui vai dar 2.000 dividido por 100, que também vai dar 20. Então, essas 20 vão vir do processo do intervalo anterior do mesmo processo. Então, a gente coloca aqui 300, 200, vai dar os mesmos 20. E aqui a gente faz a segunda parte da operação, que vai 200 a 300 ppm a 20 toneladas hora. Ok? Então, essa é a síntese da nossa rede que a gente fez usando essa formulazinha aqui. Né? Essa fórmula com essas regras aqui. Ok? Nós chegamos nessa rede final. Então aqui aqui foram como é que ficou a nossa rede, né? Tá aqui. Então o que a gente tem que fazer agora? Algumas operações elas ficaram separadas por intervalo, isso não existe na prática, a gente viu, né? Então o que a gente faz? A gente junta as operações, certo? Então a operação 1 vai ser isso aqui, certo? A operação 2 ela só tem um intervalo. A operação 3, vou trocar de cor aqui. A operação 3 está dividida em dois intervalos, nós vamos juntá-las, né? Com a 2 alimentando a operação 3. A operação 4 está dividida em dois intervalos também usa a água da operação 2. E a operação 5 está em dois intervalos, nós vamos juntá-las num equipamento só e vai usar a água do processo 1 e do processo 3. Ok? Então, na prática, a gente vai ter isso aqui. Então, processo 1 cede a água para o processo 5. Processo 1 e processo 3 cedem água para o processo 5. Então, processo 1 aqui, cedendo água para o processo 5. Processo 3 cedendo água para o processo 5. Ok? Processo 2 cedendo água para o processo 3. Processo 2 aqui cedendo água para a operação 3. Ok?
ok? E operação 2 também cedendo água para o processo 4. Operação 2 aqui também cede água para o processo 4, ok? Então, com isso a gente sintetiza a nossa rede, chega no nosso resultado final, certo? Onde a gente usou somente 30 toneladas hora de água, que é bem menos do que a gente usaria se estivesse usando água fresca. Então, finalizando aqui depois o nosso último exercício, né? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente fez revisou o diagrama de intervalo de composição, né? Rapidinho nós mostramos ali o resultado de como é que a gente faz, o que é a vazão limite de água fresca, revisamos como é que a gente faz o passo inicial, onde a gente chega na rede inicial, fizemos o diagrama inicial de cálculo do MK, e depois o último passo, que é o mais importante, que é o FK total e todas as regras. E depois resolvemos os exercícios, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.